Queridos irmãos e irmãs, vocês estão reunidos aqui nesta tarde, aliás, para colocar uma decisão muito importante em vossas vidas. Vocês estão se preparando para participar do corpo de membros da igreja. Amém? Vocês estão se preparando para morar no céu com Jesus. E como vocês já sabem, a igreja pentecostal Deus e Amor não é a igreja que tem maior número de membros no Brasil. Não é a igreja que tem o maior número de membros do Brasil. E eu não estou nem um pouquinho preocupado com isso. Eu não estou nem um pouquinho preocupado que nós não sejamos a maior igreja do Brasil. A igreja pentecostal Deus e Amor não tem programa de televisão, graças a Deus. A igreja pentecostal Deus e Amor não é patrocinada. Aleluia. Nós não somos patrocinados por empresa nenhuma. Nós não somos patrocinados por político nenhum. A nossa igreja é mantida por pessoas humildes, como eu, como você. E como eu disse que a igreja não é uma igreja que está no topo, como a que possui o maior número de membros do Brasil, eu vou explicar alguns motivos pelo qual nós não estamos no topo da lista como a igreja que tem mais membros. Aqui nós temos um preceito doutrinário. Nós temos uma doutrina a seguir. E essa doutrina, apesar de alguns engraçadinhos querer encontrar obstáculo, algumas das nossas análises e proibições não estão escritas na Bíblia literalmente, mas pelo bom senso nós já entendemos que, apesar de não estar na Bíblia, a nossa consciência, o nosso bom senso nos leva a entender algumas coisas que nós não podemos fazer, algumas coisas que nós podemos fazer, certo? Alguém vai dizer, a igreja tem algumas coisas que proíbe de ser feito. Por que que é proibido? Pelo nosso bom senso. E tem algumas coisas na Bíblia que a Bíblia diz para ser feito e nós não fazemos. Por quê? Por bom senso. Vou dar um exemplo para você agora. Por exemplo, na Bíblia está escrito para se guardar o sábado. Na Bíblia está escrito para não comer carne de porco, nem de porca. Na Bíblia, por exemplo, está escrito que nós devemos festejar alguns dias do calendário judaico. Por que nós não fazemos isso? Primeiramente, nós não somos judeus. Em segundo lugar, Jesus, ele é Senhor do sábado também. Terceiro, o que Deus santificou, por que é que nós vamos agora profanar? Por que é que nós agora vamos seguir a práticas judaizantes, como algumas seitas, como o próprio adventismo ensina, como o mormonismo ensina, ou ainda como seitas pagãs, russelitas dos Testemunhos de Jeová ensinam? Por que que nós vamos nos aderir a essas seitas, sendo que o próprio Jesus não nos ordenou que nós seguíssemos essas práticas? Nós não somos judeus. Agora tem assuntos, por exemplo, que não está na Bíblia e nós entendemos como incorreto praticar. Não está na Bíblia. Por exemplo, assistir televisão e seus programas. Aí vai aparecer novamente alguns defensores, mas eu assisto o jornal. Depois que você descobrir numa sucursal de reportagem que o jornalismo, em sua grande maioria, é manipulado, você vai ter vergonha de dizer que algum dia você já assistiu o jornal na sua vida. Assistir novelas
E eu vou dizer para vocês que foi muito dito já que a televisão é do diabo, e o conteúdo da televisão é do diabo, mas pouco foi falado da internet e eu vou falar agora. Vou falar agora porque tem muitos crentes que não tem televisão em casa, mas ele fazendo uso da internet, ele acessa programações 10 vezes, no mínimo 10 vezes mais nocivos, prejudiciais para a família do que a própria televisão. Por exemplo, nas redes sociais, o conteúdo das redes sociais, quem é que vai formar o conteúdo das redes sociais? São os redatores? É o fundador das redes sociais? Os fundadores? Não. Quem vai editar? Quem vai definir o perfil? Quem vai escrever o conteúdo? É o próprio usuário. É quem tem o perfil na rede social. E daí o problema maior é que as pessoas começam a interagir no conteúdo das redes sociais, além de gastar tempo, e tempo é dinheiro, ainda mais que por Jesus está voltando. Alguém aqui já percebeu que parece que os dias estão ficando menor? Alguém já percebeu? Alguém já parou para pensar que parece que os dias estão passando mais depressa? Já parou para pensar? Então as redes sociais, além de roubar o tempo, elas ainda roubam mais que isso, elas roubam a fidelidade. Quantas pessoas que indo para as redes sociais acabam paquerando outras pessoas lá dentro, namoro nas redes sociais, postando o que não deve, fazendo fofoca, mentira e calúnia. Estou falando de redes sociais. Outras pessoas na internet ainda, acessando conteúdo pornográfico. E por mais que às vezes não seja dito nos altares mais, vai aí um alerta para os jovens. Quem acessa muito a internet, muito em breve a sua mentalidade estará fertilizada pelo conteúdo sexualizante da internet. Não existe um comercial na internet onde não tenha um apelo sexual. Até os comerciais evangélicos apresentam as crentes cabuchadas de fora, com beiço maquiado. Até as propagandas evangélicas, até as propagandas evangélicas hoje, para você acessar um vídeo, você vai ver uma propaganda mundana, com apelo sexual, com palavras de baixo calão, e aquele ator ou aquele divulgador, ainda que ele não esteja numa posição sexualizada, você vendo a imagem dele, você vai querer ver outro vídeo dele, e em algum vídeo dele você vai ver alguma coisa de apelo à sexualidade. E daí é onde acontece o que eu quero chegar, que porque não é muito falado nos altares mais, muitos jovens acabam viciados na internet, e daqui a pouco começam a se tornar profano, e começam a pensar que masturbação não é pecado. E começam a pensar que olhar o nudismo e o seminudismo é normal, porque a igreja não fala contra a internet. Em nome de Jesus e pelo Espírito Santo, eu estou falando agora. Eu estou falando aqui agora. E se alguém aqui pensa que eu sou pioneiro em tratar desse assunto, acho bom você sair da Novo Tempo, acho bom você sair das outras rádios gospel, FM por aí, e acessar ao 12:30 o programa MC, e você vai ouvir o pastor Lorival falar exaustivamente do assunto da sexualidade, da pornografia e dos pecados sexuais relacionados aos acessos da internet. Todo dia ele fala disso. Todo dia ele combate isso. Todo dia, quando não é o pastor Lorival, é a irmã Débora falando,
sobre esta prática diabólica, sobre esse consumo diabólico que tem avassalado a igreja. E aqui, nesta tarde, mais de 50% são jovens. Se eu perguntar aqui quem tem um celular com sistema operacional Android, ou quem tem um iPhone, a maioria vai levantar a mão. Eu sou contra a telefonia? Eu sou contra o acesso à internet? Não, mas eu quero que você entenda: se for para você com o uso do teu celular ir para o inferno, se for para você com o uso da internet para o inferno, se for para você através do uso das redes sociais ir para o inferno, se for por causa dos acessos pecaminosos ir para o inferno, se for por causa do WhatsApp você ir para o inferno, se for por causa do Facebook você ir para o inferno, se for por causa da tecnologia você ir para o inferno, é melhor você abandonar e ser um crente simples que tem a Bíblia na sua mão, porque é mais garantido. Aqui eu garanto que você pode chegar no céu. Aqui não. Aqui não. No celular não. É por isso que eu estou alertando vocês. Porque a Bíblia trata da nossa vida espiritual de maneira que quem quiser ir para o inferno vai realmente, se quiser. Porque a Bíblia tem uma explicação plausível para todo o comportamento humano. Para todo o comportamento humano. O missionário nos anos 80 já dizia da televisão como sendo a imagem da besta, um protótipo da imagem da besta. Sem ter muito conhecimento cultural, sem ter conhecimento psicológico, sem ter conhecimento psiquiátrico, sem ter conhecimento sociológico, sem ter conhecimento oftalmológico. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando os pastores medrosos, quando os pastores bandidos, preocupados com o dízimo, preocupados com a oferta, não falam mais disso, as pedras começam a clamar, os pastores passam mel na boca, com medo de cair as entradas por eles falar a verdade. Os pastores começam a ficar bem quietinhos, vendo suas ovelhas ir para o inferno, preocupados com os dízimos dela. As pedras estão clamando, os oftalmólogos estão dizendo, os médicos que trabalham os olhos, a visão, eles mesmos já estão dizendo o prejuízo da televisão e da internet. Os psiquiatras estão dizendo sobre os prejuízos da internet ou da televisão para a mente, a psicologia e até mesmo a ciência do comportamento. Os médicos estão dizendo, os sociólogos estão dizendo o quanto a televisão e a internet está pervertendo as pessoas. Então a sociologia, a política está dizendo, se o pastor não falar, se o pregador não pregar, as pedras estão clamando. Se não quer ouvir a voz de um pregador falar, escute os mundanos que estão dizendo. As pedras estão clamando.